Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao novo episódio do Aos 93. É o terceiro, depois no primeiro temos visitado a convocatória, no segundo fomos ver as nossas adversárias com, com a ajuda da Inês Braga Sampaio. E agora no terceiro episódio temos a Margarida e a Margarida Bartolomeu e a Cristiana Pina, por isso nossas autoras do Fair Play e também escrevem para outros sítios, por isso vão ao Twitter para descobrir quem elas são. A Margarida, por exemplo, é treinadora de futebol, a Cristiana está-se a lançar no mundo do jornalismo desportivo, por isso tem aqui duas pessoas que percebem bastante o futebol feminino e hoje eu lancei-lhes um desafio que é muito complicado, que é entrarmos dentro da cabeça do selecionador nacional, que é o Timo Neiro e quem realmente depois vai tomar todas as decisões dentro de campo. E não estamos a falar nas decisões pré-jogos, estamos a falar nos jogos. Por isso, a equipa está a trabalhar em rumo ao Mundial, já sabemos que vamos ter um grupo minimamente delicado com os Estados Unidos, depois Baixos e o Vietnã. Aliás, a ordem é Estados Unidos, Países Baixos, Vietnã e Estados Unidos. E eu quero perceber aqui das nossas duas cronistas ou comentadoras realmente o que podemos esperar um bocadinho, se o Francisco Neto é um sensador de arriscar um bocadinho quando as coisas não estão a correr bem, se vai reforçar a defesa se estivermos a ganhar 1-0 aos 80 contra os Países Baixos, se vai fazer isto, se vai fazer B, C ou D. Até para as pessoas conhecerem o perfil desta pessoa que está à frente da Seleção Nacional de quase há uma década. Eu fiz o aquecimento com a Margarida, por isso vou começar com a Margarida e depois passo para a Cristiana. Margarida, primeiro jogo, e começamos logo assim, é com os Estados Unidos da América, com os Países Baixos, é aquele jogo que as pessoas dizem que as neerlandesas têm baixas, mas tem uma super equipa, mas é uma equipa que está ali um bocadinho coxa, como explicámos a semana passada, e que pode ser aproveitada. Mas perante estes cenários todos, como é que tu achas como é que o Francisco Neto vai montar a equipa e lançá-la? Boa tarde, antes de mais. Honestamente, eu não tenho visto os Países Baixos jogar ultimamente. Da conversa que tivemos com a Inês na semana passada, elas tentaram jogar como uma linha de 3 centrais, com médias adaptadas nas alas e no centro da defesa, que aí pode ser uma facilidade para nós explorar a falta de dinâmicas naquela posição das jogadoras que lá se encontram. Acho, honestamente, que Portugal se vai apresentar no seu 4-4-2 clássico, losango. Embora eu não saiba se será a melhor aposta, dado a exigência que vai ser esse jogo a nível defensivo. Ou seja, mesmo com uma linha de 5 atrás, espero-se que os Países Baixos estejam sempre no ataque e mesmo com a Pelova a jogar numa ala teoricamente mais defensiva, vai criar muito perigo quando sobe no terreno, e isso vai exigir muito da média interior portuguesa para ir à linha fazer a cobertura defensiva, ou fazer o acompanhamento, o que seja. Vai exigir muito das nossas médias se jogarmos nesse sistema, mas eu acho que para o jogo inicial nos apresentaremos assim. Muito bem, então. E diz-me uma coisa, antes de passar à Cristiana, se o jogo estiver morno, por isso vamos dizer, aquele jogo que fizemos no Europeu, o ano passado, se não estou em erro, ficou 3-2? Sim, eu penso que sim, com aquele gol depois da Van de Donk já mais no final, sim. Exato. Por exemplo, se o jogo tiver um 0-0 ou um igual, assim, na entrada para a segunda parte, achas que ele vai manter tudo, por isso não vai andar aqui a brincar. Agora, se Portugal tiver a perder por 2-0, achas que ele altera as coisas para tentar reformular a coisa, ou as pessoas em casa vão ter que perceber que ele vai optar por manter aquele resultado, tentar arriscar um bocadinho mais, mas sem expor, porque talvez os ovos estão todos postos no jogo seguinte com o Vietnã? Sim, eu acho que nesse primeiro jogo não vamos entrar logo ali com o risco todo, ou seja, a coisa está a correr mal, mas vamos ter sempre aquela preocupação defensiva, até porque tem sido esse o mote da nossa seleção, sempre contra equipas teoricamente mais fortes. Não tentar arriscar um pouco, se calhar meter um bocadinho mais carne no assador lá na frente, mas sem nunca descurar o processo defensivo, ou seja, garantir sempre alguma segurança defensiva. Acredito, se calhar, mais numa mexida a nível de meio campo e de estrutura de meio campo do que propriamente numa mexida no ataque. Assim, muito diferente daquilo com que se apresenta, estando a perder, se calhar 2-0, 1-0, o que seja. Cristiana, tu concordas com a Margarida e depois faço a tua pergunta. Se Portugal tivesse a perder 1-0 com os Países Baixos,
qual é que seria, o que é que tu achas que o selecionador poderia arriscar ali dentro da equipe que tem? Por isso, é a tua vez. Sim, eu concordo com a Margarida. Antes de mais, boa tarde a todos. Assim, a verdade é que, tal como a Margarida diz, Portugal é uma equipa, não é bem conservadora, mas é uma equipa que parece, se calhar, primeiro o lado defensivo e só depois é que, se calhar, o lado do atacante. Não sei se, talvez não por estas palavras, mas como se, por exemplo, com a Inglaterra, Portugal priorizou, acima de tudo, o lado defensivo, a coesão defensiva, e deixando o ataque para segundo plano. Eu acho que no Mundial com os Países Baixos acho que vamos ser mais ambiciosos do que nesse jogo, mas eu acho que provavelmente vamos seguir a mesma linha de jogo e talvez o mesmo 11. Pegando na pergunta do Francisco, eu acho que se Portugal precisasse de marcar ou se estivesse a perder ou até empatados, acho que talvez pudesse colocar a Ana Capeta, seguindo a lógica do Francisco Neto, dizendo assim, ou então se calhar mexer alguém no meio campo, colocar por exemplo uma André Jacinto, presumindo que Dolores deve ser titular no jogo de estreia, ou mexer, lá está, tipo a estrutura do meio campo, em vez de se calhar a Tatiana Pinto ter tarefas mais defensivas, colocá-la se calhar no ataque, até porque ela vem numa época muito goleadora, onde ela passou basicamente a jogar no ataque, ali numa posição de 10, uma 8 ofensiva, talvez, acho que se calhar mexer no meio campo ou no ataque. Mas lá está, não acho que se calhar fizesse assim substituições óbvias, acho que se calhar ia alterar essa estrutura tática que a Margarida falou, ou seja, dentro das mesmas jogadoras, dar-lhes tarefas diferentes. Muito bem, isto assim já vai-se percebendo um bocadinho mais. Por isso, agora a pergunta, eu vou tentar fazer a pergunta das pessoas que não estão dentro do futebol feminino. Por exemplo, não é um selecionador de repente passar uma defesa a 3 e meter 3 pessoas no ataque, reformulando a equipa toda só para chegar ao golo. Ou pode acontecer aqui neste Mundial porque é a primeira vez que estamos lá. Eu estou-me já aqui a iniciativa de dizer, eu acho que não. Acredito que ele agora demonstrou contra a Ucrânia um sistema um bocadinho diferente, fez ali uns ajustes, jogámos com extremas, fez ali uns pequenos, grandes ajustes tendo em conta o nosso modelo de jogo usual. Mas eu acho que a meio de um jogo mudar completamente a estrutura vai ser pouco provável, honestamente. No entanto, se for um jogo decisivo, se chegássemos à última jornada com os Estados Unidos a disputar a passagem à próxima fase, aí eu, se fosse o Francisco Neto, arriscava tudo, porque é um jogo que quando é decisivo. Agora, partindo do princípio que o jogo ao nosso alcance será com o Vietnã, não estou a ver no primeiro jogo inaugural estarmos assim a alterar o sistema por completo para chegar lá na frente, a não ser que estejamos a ser goleados e espero que não, já bate na madeira, mas a não ser que estejamos a ser goleados e tenhamos mesmo que alterar por completo porque a estratégia definida claramente foi ao lado, o que eu também acho que não vai acontecer, até porque nós nos preparamos bastante bem para os desafios que enfrentamos. Cristiana? Sim, eu concordo com a Margarida. Eu acho que o Francisco Neto não é um selecionador não é arriscar tudo, mas de alterar tudo só porque estamos a perder por um golo. Ou seja, ele é um treinador que acredita muito nos seus métodos. Prova disso é que acho que ao longo destes anos a tática do Francisco Neto tem assentado sobretudo no losango, ou seja, acho que Portugal é uma equipa lá está, clássica, digamos assim, porque o Francisco Neto é um treinador que muda pouco, apesar de ele ter vindo a mudar ao longo destes anos, nunca são aquelas táticas completamente arrojadas, diferentes, digamos assim, ou seja ele arrisca, mas sempre sempre consciente que é o passo certo, ou seja, arrisca aos passinhos, digamos assim. Muito bem, arrisca aos passinhos. Então agora chego ao jogo do Vietnã, porque isto, percebendo, temos que compreender muitos adeptos que vêem uma equipa como o Vietnã que não é conhecida. Vocês explicaram a semana passada que só uma jogadora que atua fora do campeonato do Vietnã e é em Portugal, que é uma coincidência daquelas fantásticas. Por isso, quando se vê o jogo com o Vietnã, está-se à espera de vitória. Não estou a dizer que vai ser fácil ou não, mas está-se à espera de uma vitória. Por isso,
nesse jogo o Francisco Neto vai também começar com a estratégia do costume, ou vamos ter aqui, ou ele vai tentar logo desde o início subir um bocadinho as linhas para tentar chegar logo ao resultado pretendido, Cristiana? Eu acho que ele pode subir as linhas, se calhar fazer alguma alteração. Pessoalmente, eu acho que a André Jacinto era uma jogadora que devia ser titular nesse jogo, porque é uma jogadora que é uma média que sabe abrir linhas de passe com passe a rasgar, lê o jogo, segura a bola, mas é daquelas jogadoras que transporta o jogo com simples passos ou tem essa facilidade de subir no terreno e se calhar juntamente com, por exemplo, o Andrea Norton, que é também outra jogadora muito vertical e muito rápida, se calhar acho que eram duas jogadoras que podiam combinar muito bem no meio campo em equipas que vão jogar fechado, ou seja, porque lá está, o Vietnã é uma equipa mais fechada e que vai sobretudo apostar no contra-ataque, apesar de, claro, eles terem jogadoras que se nós não formos coisas na defesa, que no contra-ataque podem ferir e podem perfeitamente marcar na única oportunidade de gol que tiverem. Acho que Francisco Neto vai arriscar um pouco nessa tática. Eu acho que provavelmente ele vai alterar ali algumas peças no ataque. Eventualmente uma Ana Capeta pode ser titular ou talvez, não, acho que sobretudo no meio campo, eu acho que ele vai se calhar alterar ali, por exemplo, com uma André Jacinto ou até possivelmente uma Fátima Pinto, colocando uma André Jacinto mais numa posição avançada, talvez. E se calhar defensivamente, não sei se podemos ter alguma alteração, sobretudo nas aulas, como por exemplo uma Joana Manchão entrar, como vimos na Ucrânia, porque lá está, é aquela jogadora que consegue fazer passos muito longos e bastante bolas muito profundas e que se calhar nesse jogo onde vamos ter um adversário muito mais fechado, ter jogadores como a Joana Manchão que sabem fazer passos longos e quebrar linhas, e colocar a Catarina Amada na sua posição, onde ela realmente consegue fazer a diferença, ou seja, marcar duas jogadoras tão, por exemplo, como a Catarina Amado ou até a Lúcia, que viu-se no jogo com a Ucrânia. Acho que Francisco Neto, tanto as quatro laterais que têm jogado, tanto a Ana Borges como a Catarina Amado, a Lúcia e a Machão, mostraram que qualquer das quatro pode ser titular, que vai cumprir. Margarida. Relativamente a isto, eu acho que nos vamos apresentar de uma forma muito semelhante àquilo que foi o jogo com a Ucrânia. Com uma linha de 3 atrás. A Ana Borges jogou mais, não jogou lateral, jogou na posição que costuma fazer no Sporting, ou seja, numa falsa central, ali do lado direito, com uma linha assim mais de 3, vou-lhe chamar centrais, e depois muita velocidade nas alas, que foi o que aconteceu contra a Ucrânia. Tínhamos a Lúcia naquela posição de ala e a Joana Marchão, mas a Lúcia principalmente acho que ela esteve muito bem, conseguiu estar muito intensa na pressão, intensa no ataque. Eu acho que nos vamos apresentar de forma muito semelhante. Eu acho que há uma jogadora que num jogo contra o Vietnã, que vai estar com as linhas todas muito recuadas, que seria muito importante, seria a Ana Ruth. Porque a Ana Ruth transporta muito bem bola e recebe muito bem de costas para a baliza. Tem físico, tem bom primeiro toque, tem muita técnica. Acho que seria uma jogadora importante a jogar ali naquela posição de, vou chamar 9, mas ali de costas para a baliza, a receber, a arrastar as defesas para a frente quando vem receber entre linhas e a abrir espaço para a entrada das outras colegas nas costas. Isso acho que vai ser importante, ou a Ana Ruth, ou até uma Ana Capeta, ou mesmo a Telma, jogadoras que tenham ali alguma mobilidade, consigam arrastar a defesa para terrenos um bocadinho mais subidos, de forma a impedir que elas montem o autocarro ali junto à área, porque de certeza que o que vai acontecer é uma linha média e uma linha defensiva muito juntas, muito paradas ali a tentar tirar profundidade ao nosso jogo, porque sabem que nós jogamos muito nesse jogo de profundidade, de explorar as costas com Diana Silva, a Jessica Silva. Eu acho que a estratégia do Vietnã vai passar muito por aí. E depois, lá está, a Andrea Jacinto vai ser importantíssima num jogo como esse, porque não só pela capacidade que ela tem de descobrir linhas de passe, onde mais ninguém vê linhas de passe, como também pelo remate, o remate fora da área, que ela tem, que é uma arma que ela tem ali bastante afinada e que este ano também já deu frutos. Acredito que sim, que a estratégia contra o Vietnã passa um bocadinho por aquilo que se passou contra a Ucrânia, mas alerto só para o facto de termos de ser mais coesos defensivamente, porque a Ucrânia, a meu ver, tem menos armas do que terá o Vietnã em termos de contra-ataque.
Vietnã são muito rápidas, tecnicamente dá-me ideia, olhando para a jogadora que atua em Portugal, se forem do mesmo nível, são muito fortes tecnicamente e não inventam na finalização, enfrentar a baliza é para rematar. E as nossas defesas, maioritariamente, não são defesas muito rápidas. Jogámos com a Borges, a Ceissa e a Carol, se não estou em erro. Pronto, temos a Borges e a Ceissa, que até são mais móveis, a Carol um bocadinho mais fixa, mas vai ser muito importante não descurar o processo defensivo e garantir sempre que há coberturas, porque num contra-ataque dificilmente conseguimos apanhar em velocidade estas jogadoras do Vietnã, estando completamente a nossa equipa balanceada para o ataque. Muito bem, e agora faço-vos a pergunta difícil. Imaginem, por isso, eu vou ser pessimista, porque o positivismo é fácil vocês responder, mas o pessimismo, e depois já vou ao positivismo, porque aqui é uma pergunta interessante. Se Portugal estiver a restar um 0-0 na última meia hora com o Vietnã, ou até perder, se há aqui alterações tipo repentinas na estrutura da equipa, em caça daquele, pode ser o jogo mais acessível a Portugal ganhar. O que é que tu achas, Margarida? Eu acho que há sempre uma jogadora que pode fazer a diferença contra também estas defesas muito, muito fechadas e quando estamos em momento não, que é a Kika. A Kika lá está, é uma jogadora muito imaginativa, muito criativa e que trabalha entre linhas como muitas outras jogadoras não o fazem. É sempre uma jogadora importante e se não estiver a jogar de início, não sei qual também é o estado físico da Kika neste momento, sei que ela vai ao Mundial, graças a Deus, a lesão não é grave, mas é sempre uma jogadora importante neste tipo de jogo, também com equipas mais fechadas, que ela é muito móvel, vem receber, inventa passos também assim meio do nada, e depois lá está, estando a perder é arriscar, é colocar a Diana também recebe muito bem de costas para a baliza, é veloz, mudar completamente a estrutura, se aquela que está em campo não está a resultar, voltar ao clássico. Se estivermos na estrutura que apresentámos contra a Ucrânia e estiver a revelar infrutífera, contra as linhas descidas do Vietnã, é alterar para o clássico, aquele modelo em que as jogadoras já estão rotinadas e que já jogam, entre aspas, de olhos fechados, e voltar ao clássico e tentar, com o nosso modelo clássico, com as nossas dinâmicas mais entranhadas, ferir assim a seleção do Vietnã. Cristiana, o Francisco Neto vai alterar a tática por completo com algumas das ideias que a Margarida disse, em caso que o resultado esteja a correr mal nesse jogo com o Vietnã? Sim, eu acho que sim. Acho que toda a gente sabe, digamos assim, que o Vietnã é talvez o jogo mais decisivo, ou seja, se calhar dos 3 jogos, o Vietnã é aquele que nós digamos que somos obrigados a ganhar, ou seja, entre aspas, porque lá está, é aquele jogo onde Portugal é claramente favorito e deve assumi-lo como tal. E lá está, acho que se houver um terremoto durante o jogo e em algum momento estivermos a perder ou a perder, acho que Francisco Neto vai arriscar, não sei se vai arriscar por completo, mas que vai colocar jogadoras com golo ou jogadoras que consigam quebrar essas linhas, seja a Kika, tanto pressupondo que ela possa não ser titular, esperemos que seja e que esteja em plenas condições físicas. Mas, por exemplo, uma Ana Capeta ou uma Diana Silva ou até a Telma, que nesta temporada tem jogado um bocadinho mais a 10 e é uma jogadora que tem um bom remate e que sabe também lá arrastar os defesas e pode abrir áreas de jogo, seja para as laterais, que a verdade é que temos a Joana Machão, que é uma lateral com golo, a própria Catarina Amado, a Lúcia, que também tem um bom remate e são aquelas jogadoras que sabem cruzar e tendo nós centrais goleadoras como a Diana ou a Carol, se conseguimos cruzar rapidamente, alguém está lá na área para cabecear, porque realmente nós temos jogadores muito boas no jogo aéreo. Então acho que é isso, explorar as nossas melhores qualidades e fazer o que nós melhor sabemos, porque lá está, na teoria somos favoritas, eu acho que no papel também o somos, ou seja, acho que se Portugal jogar como sabe, ganha e acho que se calhar mais confortável, não se calhar, por exemplo, como aconteceu com os Camarões, onde eu acho que éramos favoritos e se calhar a certo momento e por termos marcado relativamente cedo nos causa um bocado de ansiedade, porque depois a partir dali elas só queriam segurar o resultado e acho que esqueceram-se um pouco de atacar. Acho que pode também acontecer um bocado isso com o Vietnã, que é, nós sabemos que somos favoritas e se marcarmos eventualmente cedo,
podemos baixar as linhas se calhar demasiado cedo e isso pode ser um erro. Pode ser um erro. Então já agora, se Portugal tiver a ganhar 1-0 nos últimos 10 minutos, o Francisco Neto é daqueles treinadores que de repente vai meter 5 jogadores na defesa e mais um médio para reforçar e garantir aquela... A Margarida está-se a rir, e agora quero perceber porque ela está a rir, mas o CE é treinador de fazer isso e não há nada contra, porque acima de tudo era a história, porque eram os primeiros 3 pontos que Portugal fazia num campeonato do mundo, que é a primeira vez que estamos lá. Margarida. Epá, eu acho que meter assim do nada 5 jogadoras atrás, eu acho que não. Mas acredito que sim, que ele começa a reforçar talvez ali a nível do meio campo mais defensivo, criar ali alguma estrutura mais defensiva para assegurar essa segurança. O que para mim, colocar 5 jogadoras de repente na defesa, para mim é sempre um erro, porque acho que quem começa a defender o resultado muito cedo normalmente dá-se mal. E a 10 minutos do fim às vezes é muito cedo, dependendo da dinâmica do jogo. Agora, sim, acredito que estando ali perto de conseguir os primeiros 3 pontos, imaginemos que está a jogar a Dolores ou a Jacinto, a Dolores, que é uma jogadora que já não tem o mesmo ritmo que tinha, aquilo pode ser ali necessário refrescar a nível do meio campo, e temos sempre uma Fátima, que é uma jogadora a nível defensivo que nos dá bastante segurança, é forte nas bolas aéreas, por exemplo, tem músculo, tem poder de choque, colocá-la, se calhar fazer ali uma troca, recuar uma outra média, por exemplo, fazer um duplo pivô ali, um duplo trinco, por assim dizer, jogar ali com 2-6, recuar ali um bocadinho e dar ali um bocado mais de estrutura a nível do meio campo no apoio à defesa. Não, acredito que ele vai tirar uma avançada para pôr uma defesa e joguemos com uma jogadora lá isolada, a não ser que estejamos a ganhar sei lá, aos Estados Unidos ou assim, a 10 minutos do fim. Aí era pôr 10 jogadoras na área. Não, estou a brincar. Eu acho que isso nunca é boa estratégia, mas também não parece que o Francisco Neto vá do nada seja contra o Vietnã, seja contra que seleção for, começar a encher a área de jogadoras. Isso não parece. Cristiana. Sim, eu concordo. Acho que, claro que ele pode fazer uma outra alteração ou outra, mas acho que mudar tão radicalmente não acho que vá fazer. Até porque acho que, lá está, eu concordo com a Maria, acho que mudar uma equipa radicalmente, colocar os 5 jogadores assim do nada, acho que tem completamente o efeito contrário, porque vai estabilizar os jogadores de campo, porque vão duvidar do que estão a fazer, e acho que animicamente também prejudica a equipa, porque quando colocas 5 jogadores em campo é porque alguma coisa não está bem, e por mais que o jogo até passar a correr mal, acho que colocar 5 jogadores em campo vai estabilizar ainda mais os jogadores, e acho que isso é aquilo que nós não queremos, seja contra o Vietnã, contra os Estados Unidos ou contra o Países Baixos. Até porque no caso dos Países Baixos e dos Estados Unidos são 2 equipas muito fortes e que, percebendo que as adversárias iam estar, digamos, mais frágeis animicamente, se calhar era onde iam atacar mais e se calhar tentar destabilizar ainda mais a nossa defesa ou as nossas jogadoras. Muito bem. Já agora, vocês já tocaram nisto, os Estados Unidos da América, começamos pela brincadeira. Não sonhando com os resultados dos jogos passados, Cristiana, como é que, sendo que só dizer é a melhor seleção desta fase de grupos e uma das candidatas graças ao título mundial, se achas que o Francisco Neto vai pautar mais por ter uma muralha defensiva mais ajustada, ou se vai manter a estratégia normal de equipa que ele tem? Qual é que achas que vai ser aqui a realidade? Eu acho que se calhar contra os Estados Unidos já vai usar um bocadinho a tática que usámos contra a Inglaterra, ou seja, fechadinhas, entre aspas, ou seja, muito coisas a defender e dar a iniciativa ao adversário. Porque na lógica os Estados Unidos são sempre a equipa que vai ter mais posse de bola, vai ter a maior porcentagem de passes acertados, assim que perderem a bola vão querer pressionar o mais rápido possível para a voltarem a ter. E lá está, apesar de se calhar esta equipa dos Estados Unidos ser mais jovem e se calhar não se conhecer tão bem como aquela que ganhou o Mundial 2019, é uma equipa, são 23 jogadoras, praticamente, acho que se não me engano são 22 a jogar no campeonato delas, ou seja, são jogadores que se conhecem muito bem, seja como adversárias, seja como colegas de equipa. Então acho que isso é uma vantagem dos Estados Unidos, que, por exemplo, apesar de nós, e também se calhar um bocadinho nossa, porque nós temos 90%
mais talvez, das nossas jogadoras a jogar no nosso campeonato. Ou seja, o facto de serem jogadores que se conhecem tão bem, acho que pode ser muito importante para depois em campo a harmonia entre elas ser muito melhor. Margarida, contrapões ou complementas ou concordas totalmente? Eu complemento um bocadinho. Eu acho que sim, que a estratégia vai passar muito por aquilo que se apresentou contra a Inglaterra, até porque com as diferenças óbvias entre ambas as seleções, são seleções também bastante superiores a Portugal e que têm muita iniciativa de jogo, têm muita bola, são muito ofensivas. Acho que vai ser muito importante não cairmos naquela tendência para correr atrás da bola o tempo todo, porque fisicamente não vai dar. Vai ser muito importante fechar espaço, concentrar no espaço, não na jogadora em si, porque se formos andar em marcações individuais atrás delas, a coisa não vai correr nada bem. Mas sim, vai ser um jogo muito exigente a nível defensivo, principalmente, meio campo mais defensivo e defesa, em que vai ser muito importante, tal como foi contra a Inglaterra, as coberturas defensivas, não estar uma, está a outra, se não está a outra, está a outra, e estar sempre ali uma jogadora a compensar o erro da colega, ou a incapacidade que a colega teve de terminar ali o lance. A Cristiana diz com alguma razão, esta seleção dos Estados Unidos é um bocadinho diferente do último Mundial, mas então estas 23 tinham lá outras 23 tal e qual, com qualidade quase idêntica para atacar este jogo. E depois é a mentalidade americana. Nós somos superiores e nós vamos mostrar que somos superiores. Então ali é 90 minutos a ritmo máximo. É colocarmos em prática aquilo que temos feito até agora, não esquecer do nosso crescimento e da nossa qualidade, e não ter medo também de assumir o jogo quando tivermos a oportunidade para isso, porque acho que nunca podemos abdicar totalmente da iniciativa de jogo, porque senão é um penar durante 90 minutos e ninguém quer isso. Mas sim, vai passar muito por aquilo que fizemos contra a Inglaterra. Agora, para terminar, que já falta muito pouco, eu perguntaria a vocês, para explicarem em casa, o perfil do Francisco Neto enquanto selecionador nacional. É um treinador mais conservador, mas que mantém um grupo super unido? É um treinador que é capaz de se adaptar perante as circunstâncias e arriscar um bocadinho fora da sua área de conforto? É alguém que neste Mundial pode surpreender e privilegiar mais o ataque? Por isso, expliquem um bocadinho deste perfil para as pessoas, quando estiverem sentadas no sofá a ver a seleção nacional, não se surpreenderem pela negativa ou iludirem-se e achar que estamos perante um dos maiores treinadores a nível mundial. Não estou a dizer que ele não é um bom treinador, mas no top 5 ou top 10 mundial de selecionadores dificilmente estará lá. Por isso, eu começo pela Cristiana, a Margarida foi-me a falar. Cristiana, vamos lá. Nossa, Francisco Neto é um treinador que está há muitos anos na seleção, creio que é de 2014, se não 2014. Sim, penso que sim. E acho que ao longo destes anos a seleção tem vindo a crescer, isso é um facto, e se calhar temos vindo a ter jogadores cada vez mais desenvolvidas, mais rápidas, e também é muito do trabalho dele e de toda a federação. Francisco Neto é um treinador conservador, apesar de nos últimos anos tem vindo a também, digamos que está a faltar a palavra agora, mas tem vindo também a ele arrojar, não digo arrojar, mas tem vindo a ser um bocadinho mais ambicioso, até porque é o que nós temos vindo a ter nos vários selecionadores pelo mundo fora, ou seja, temos tido cada vez mais seleções a privilegiar o ataque, os golos, e não se calhar seleções que têm vindo, ou seja, conforme Portugal e todos os jogadores têm vindo a melhorar, acho que a seleção também tem vindo a melhorar aos poucos. É um selecionador não é bem ideias fixas, mas tem o seu grupo muito, muito fechado. Tem um grupo fechado, porque vemos o que passa cá por fora é que temos um grupo muito, muito unido. Eu acho que deve ser talvez o grupo mais unido, se calhar, que tivemos nos últimos anos, porque a verdade é que as jogadoras são todas muito, muito amigas umas das outras, e isso vê-se pela felicidade que cada uma fala quando acerca da seleção e das colegas de equipa. Acho que na seleção não há clubes, não há divergências. Acho que por mais que se calhar num derby haja um duelo aceso entre uma outra jogadora, na seleção, chegamos à seleção e vemos que elas são as melhores amigas e que estão sempre super bem. Ou seja,
acho que o Francisco Neto conseguiu unir a equipa e protegê-la, se calhar, até de algumas críticas que possam existir. Acho que o que passa cá para fora é que elas realmente são muito unidas e que realmente são muito felizes na seleção. Seja a jogar contra os Países Baixos, seja a jogar contra a Ucrânia. Ou seja, elas são mesmo muito felizes, sejam titulares ou não titulares, sejam muito ou pouco utilizadas. Acho que só o facto de estarem naquelas 23, para elas já é mesmo muito importante e acho que na seleção não há egos e isso transparece para fora. Pronto, Francisco Neto, não é? É assim, eu acho que o Francisco Neto não é um treinador de arriscar. Eu não lhe vou chamar 100% conservador, porque acho que também não é. Soube-se ajustar também às circunstâncias com o evoluir da seleção e do futebol feminino em Portugal. Mas também não o considero um treinador de ok, agora vou arriscar. Posso arriscar, agora vou arriscar. Não, ele tem ali as suas ideias muito definidas, o seu modelo de jogo principal, alternativo ali, tudo muito definido. É um treinador, eu acho que se prepara muito bem, faz muito bem o trabalho de casa. E eu acho que ele tem crescido muito como treinador nestes últimos quase 10 anos aqui ao leme da seleção. Eu acho que ele tem crescido mesmo muito como treinador. Lá está, soube adequar-se também ao crescimento das nossas jogadoras e do próprio futebol em Portugal, mas acho que ele, mais do que um bom ou grande treinador, é um grande líder. E isso, todos estes escândalos que têm acontecido nos últimos tempos em clubes, em seleções, este problema com o selecionador espanhol, o problema com a selecionadora francesa, eu comento muitas vezes entre amigos, fico muito feliz por ser o Francisco Neto o nosso treinador, o nosso selecionador, porque acho que ele é um grande líder. E nota-se, a relação que ele tem com as jogadoras é muito aberta, é muito próxima, faz com que a jogadora também que está na seleção se sinta valorizada e ele protege-as muito, como disse a Cristiana, acaba por defender as jogadoras, defender sempre a equipa e elas sentem isso. Então, o que ele dá por elas, elas dão por ele. E acho que isso é muito positivo num selecionador, porque lá está, como nós falámos aqui um bocadinho em off, no fundo, nas seleções o que interessa é a dinâmica do grupo. E a dinâmica do nosso grupo é muito saudável e tem muito também a ver com o facto de termos o Francisco Neto, e quando eu falo do Francisco Neto, falo de toda a equipa que ele tem à volta, que já trabalha junto há muitos anos e é ali um bocadinho transversal às várias seleções, ou seja, também acompanham as jogadoras ali em vários níveis, sub-19, sub-17, sub-18, sub-23, acabam por acompanhar ali a evolução das jogadoras e fazê-las sempre sentir-se em casa. Não acho que o público possa esperar que o Francisco Neto, estando a perder um 0-2-0 ali, vá arriscar muito e mudar muito as suas ideias e vamos lá agora pôr 3 ou 4 jogadores no ataque porque temos que marcar um golo. Acho que isso nunca irá acontecer. Posso estar enganada. Mas sim, é um treinador mais clássico. Eu acho que é mais clássico. Não lhe vou chamar conservador. No verdadeiro sentido da palavra, acho mais clássico. Mais com as suas ideias definidas, aquilo que ele quer, o jogar que ele quer que a seleção tenha, ele e toda a equipa técnica, obviamente, até porque adapta-se às jogadoras que temos disponíveis, ou seja, se tivermos uma geração com extremas extraordinárias, não vamos jogar num 4-4-2 losango só com médias interiores. Mas lá está, eles sabem ali adaptar-se, mas os princípios de jogo são muito transversais a todos os escalões da seleção. Isso é trabalho do Francisco Neto e de todos os outros treinadores, selecionadores nacionais que temos nas nossas equipas técnicas. Muito bem, vocês explicaram tudo muito bem, fomos lá à cabeça do Francisco Neto. As pessoas em casa não podem dizer que não têm aqui informação mínima para saber, e nem por cima meia hora, por isso não custa nada a vir eu acompanhar. Para a semana temos novo programa, nós até ao dia que começa o Mundial vamos ter sempre aqui um novo episódio do Aos 93, este programa que é dedicado ao futebol feminino nacional e que está agora em grande, está no momento final do pré-mundial, por isso é a melhor fase, porque ainda não começou tudo, por ser parte competitiva ainda não se abriu, mas estamos ali na expectativa. Por isso, eu agradeço muito à Margarida Bartolomeu e à Cristiana Pina por mais uma vez terem marcado a presença. Elas são comentadores residentes do podcast, não há outra forma também de não estarem aqui.
Acompanhá-las nas redes sociais, é fácil de encontrá-las. Leiam os artigos delas também online no fairplay.pt. A Cristiana escreve também para o jogo de vez em quando, por isso podem ir lá buscar informações. A Margarida, hoje em dia, já não sei se escreve para além do Fair Play, mas é uma pessoa extremamente ativa, treinadora de futebol, que também deve-lhe puxar os cabelos, e por isso ela já também compreende um bocadinho o que se passa ali do lado do Seleção Nacional, por isso já tem aqui informação. Vejam os últimos 2 episódios, este faz parte, este também, este terceiro, tem aqui uma coletânea para a semana. Temos um convidado especial e vamos falar de outro tema aqui da preparação de Portugal aqui para o Mundial, até chegarmos a esse primeiro jogo que será com os Países Baixos. Muito obrigado, até a próxima, o adeus do costume. Obrigada. E vemo-nos para a semana. Muito obrigado a todos.